Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Érico Mireles e estou aqui para falar um pouquinho para vocês do projeto PepMast, que está sendo desenvolvido entre uma empresa com base tecnológica, que é a Pickle Science, e a Estância Vá. Então vamos lá, vamos começar a nossa palestrinha aqui. O intuito do nosso trabalho é desenvolver um peptídeo que tem uma ação antimicrobiana e uma ação antibiótica contra as diferentes bactérias que encontramos num processo infeccioso e inflamatório das vacas leiteiras, que é o processo de mastite. Então vamos lá. Qual que é a minha preocupação referente a isso no mercado? Hoje sabe-se que o Brasil ele se encontra em quinto lugar, segundo a classificação da Embrapa, na produção de leite e seus derivados. Isso, como é algo tão grande, isso começa a trazer algumas consequências. E dentre essas consequências, nós encontramos a enfermidade mais comum nesse meio de produção, que é a mastite. E essa mastite, ela chega a trazer grandes, na verdade, enormes problemas financeiros em todo o mundo. Então, o foco do desenvolvimento desse peptídeo é justamente esse: minimizar todo esse processo de perda econômica, tanto para os produtores de leite, quanto para as indústrias focadas nesse contexto de laticínio. E aonde que está o maior gargalo desse contexto? O maior gargalo ele se encontra nas medidas terapêuticas. Porque o que acontece hoje em dia? Até mesmo por um desenvolvimento indiscriminado dos diferentes antibióticos de mercado, as bactérias começaram a desenvolver as suas resistências. Então hoje sabe-se que muito se perde por conta desse tratamento errôneo que foi constituído dentro do meio rural. Então, a intenção é trazer algo diferenciado, algo que trabalhe em cima desse contexto bacteriano e que promova efetivamente a sua morte, deixando assim com que haja uma maior produção, mediante a tudo aquilo que a gente espera. Então, vamos lá. Perante a Embrapa, dá para a gente ver aí, olha o tamanho do prejuízo e o quanto vem crescendo essa produção dentro do nosso país. Em 1990, produzíamos ali uma média de 15 bilhões de litros de leite. E hoje nós já estamos chegando a 35 bilhões de litros de leite. Somos o quinto produtor mundial em leite e seus derivados. E por conta da mastite, fica claro aí que nós estamos perdendo uma média de 4,2 a 5,2 bilhões de litros. Olha o tamanho do impacto que isso vem para a pecuária de leite. E é justamente aí onde nós queremos atuar. Então nós estamos preocupados com todo o processo de enfermidade que estão afetando esse rebanho, porque uma vez o rebanho acometido pela mastite, existe todo um processo de diagnóstico, de tratamento, e durante esse tratamento com os antibióticos convencionais, se faz necessário o descarte desse leite. Então o produtor já deixa de ganhar e automaticamente a empresa deixa de receber uma quantidade significativa de leite. Porque muitas das vezes esse descarte ele acaba sendo acompanhado até mesmo por uma evolução do processo inflamatório, a perda da função da teta da vaca. E automaticamente isso pode cair ali numa redução de 70% da produção daquela vaca naquele ciclo. E isso pode acometer também uma perda definitiva dos tetos das vacas. Então, por isso, a grande importância do desenvolvimento de algo que seja realmente efetivo. O tratamento com os antibióticos, como nós havíamos comentado hoje, se tem uma multiresistência dessas bactérias mais comuns no meio, que está trazendo muita dor de cabeça para esse produtor. Problema de saúde pública é muito comum, depararmos com situações onde as pessoas adquirem o leite e também os seus derivados sem o processo de pasteurização. Então, se eu tenho um processo infeccioso e inflamatório dentro da casa do meu produtor, eu posso estar passando tanto toxinas
quanto algum tipo de patógeno vinculado à zoonose aos seres humanos. E diminuir, minimizar as perdas econômicas oriundas desses processos infecciosos e inflamatórios. Então, nosso principal objetivo é fazer uma prospecção de um peptídeo que vai ter essa aplicação para as bactérias causadoras de mastite e desenvolver esse intuito, na verdade, antibacteriano e anti-inflamatório, com a dosagem muito pequena, minimizando cada vez mais a toxicidade e evitando o processo de descarte desse leite. A intenção é desenvolver um peptídeo onde o meu produtor vai aplicar esse peptídeo, vai sanar o problema da mastite e em questão de horas ele já vai poder estar tirando o leite novamente e estar vendendo esse leite aí para não ter essa perda durante todo o processo dessa mastite. Então, como que nós vamos trabalhar com isso? A intenção é fazer com que nós vamos desenvolver uma concentração, vamos determinar, na verdade, a concentração mínima, o NIC, dos discos embebidos nesse peptídeo, que é o PS01, frente às bactérias que causam o processo de mastite. É lógico que nós vamos escolher alguns grupos de bactérias e vamos trabalhar com essas bactérias oriundas do ATCC e posteriormente vamos levar esse teste para campo. E uma vez determinado isso em primeira instância nas cepas de TCC, tanto em bactérias gram-positivas quanto em bactérias gram-negativas, nós iremos determinar toda aquela concentração que se faz necessário para o desenvolvimento de um próximo passo, que é a fase 2 do desenvolvimento de um medicamento para o mercado. Tá? Então, as amostras, basicamente, como eu havia dito, serão bactérias gram-positivas e gram-negativas que estão mais presentes nesse meio e, posteriormente, nós vamos trabalhando em prol também de fungos, leveduras e vamos trabalhando em cima disso, tá? Para que consigamos alcançar efetivamente a cura dessa mastite e dessa forma possibilitando com que haja menos perda econômica e mais ganho, tanto para o produtor quanto para as indústrias voltadas para o lácteo. Certo? Agradeço muito a oportunidade e faço votos com que tudo dê certo para os nossos trabalhos. Tudo bem? Muito obrigado e tudo de bom. Olá, saúdo a todos os participantes do 4º Simpósio Latino-Americano de Biotecnologia. Sou Lindalva de Moura Rocha e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento de Derivados Não Lácteos do Babaçu, cuja sigla é DDNLB. Este trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. José Ribeiro dos Santos Júnior. A alergia à caseína, ou a intolerância à lactose ou a intolerância ao glúten, são uma das principais causas e fatores para o não consumo de leite e seus derivados, bem como o não consumo de trigo, de aveia, de centeia, cevada, malte ou alimentos e preparações que os contenham. No mundo, 75% da população adulta, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, apresenta algum grau de intolerância à lactose, sendo que, segundo dados da mesma fonte, 1% da população mundial é celíaca, ou seja, tem intolerância ao glúten. No Brasil, são 53 milhões de pessoas que têm dificuldade de digerir a lactose, e este número tende a aumentar, visto que somos programados geneticamente a se alimentar de leite apenas nos primeiros anos do nosso ciclo de vida. Ainda, segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil,
aponta que até 2 milhões de brasileiros são intolerantes ao glúten. E essas pessoas, ao ingerir algum desses alimentos ou preparações que os contenham, como por exemplo leite, seus derivados, ou derivados que contêm glúten, eles acabam apresentando sintomas clássicos, como fortes dores abdominais, diarreia, inchaços, náuseas, fadigas, entre outros sintomas mais agravantes, que muitas vezes são ocasionados por uma ingestão acidental em um ambiente de trabalho ou uma confraternização, que pode provocar em estados mais severos, né, hospitalizações. Essa intolerância ao glúten e à lactose também pode provocar algum desconforto na autoestima e até mesmo provocar situações de desconforto em alguns pacientes. Isso são muito relatados, principalmente nos consultórios e nas pesquisas realizadas. Bom, dessa forma, é notória a necessidade da inserção e diversificação de produtos zero lactose e zero glúten no mercado. Assim, o presente projeto de tese Desenvolvimento de Derivados Não Lácteos do Babaçu, ele propõe-se a inserção de novos produtos não lácteos à base de babaçu no mercado, sendo que para que aconteça essa inserção desses novos produtos, o projeto ele foi segmentado em partes e submetido em editais, na qual obteve, em sua maioria, aprovações, na qual esses editais, na qual foram concorridos, eles apresentavam basicamente mentorias, acelerações e também eram editais que apresentavam subvenções econômicas. Como resultado da participação do edital Centelha, foi criado a startup Biotecnologia. O programa Centelha ele visa estimular a criação de empreendedorismo inovador e disseminar a cultura empreendedora no Brasil. Aqui a gente tem o CNPJ da empresa criada através do presente projeto de tese e também trouxemos um link na qual fomos um dos participantes a falar um pouco mais sobre o edital Centelha, número 2, seu segundo lançamento. E para quem quiser tirar mais dúvidas, segue o link. Bom, a empresa criada por meio desse projeto de tese, ela também passou por treinamento no Programa de Qualificação para Exportação, PIEX, que foi concluído, como consta na certificação, em março de 2021, sendo que este programa ele objetiva alavancar a competitividade das empresas e disseminar a cultura exportadora, introduzir melhorias técnicas, gerenciais e tecnológicas, entre outras atividades, nas empresas e startups que os contemplam. Além disso, a empresa ela também, na primeira fase de execução do projeto Centelha, na qual foi intitulado Desenvolver e Certificação dos Produtos, a gente também participou, integrante, né, participou do projeto do Catalisa, do edital do Catalisa, segundo no qual os pesquisadores eles receberam treinamentos provenientes do SEBRAE e do INPI. O edital Catalisa
ele é dividido em 4 partes, sendo que as 2 primeiras etapas a gente já concluiu, que é mobilizar e inovar, além de aprender e estruturar. E recentemente fomos aprovados na terceira etapa, que é um edital na qual, além de capacitações, mentoria, ele também apresenta subvenções econômicas. A startup, ela também graduou-se pela Inovativa no segundo ciclo, sendo que a Inovativa ela é uma política pública que apoia o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo inovador no Brasil. Os programas e eventos da Inovativas, eles promovem diferentes oportunidades de aceleração de negócios inovadores, conexões com potenciais investidores e parceiros, além de capacitações para os empreendedores. Também passamos pela aceleração do programa Ideias e da RME Acelera. O programa Ideias é uma iniciativa desenvolvida pela Amprotec, o SEBRAE e a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Esse programa ele recebe o selo da Inovativa e ele visa atender em escala e com abrangência nacional ideias e projetos de negócios inovadores e de impacto socioambiental em estágio inicial em toda a região do país. Já o edital da RME Acelera, ela é uma inovativa da Rede Mulher Empreendedora com apoio dos parceiros como Bolsa Nova, Anjos do Brasil, Vox Capital, entre outros, na qual visa potencializar o desenvolvimento de negócios e startups fundados por mulheres. Diante desse quadro de pesquisas, recursos, treinamentos, aguardamos o desenrolar das atividades para apresentar o sucesso do empreendimento, como aqui a gente já traz alguns, como feedback de consumidores dos produtos desenvolvidos pela empresa nas redes sociais, em uma exposição na qual teve a cobertura de uma TV, né, local. A gente participou de uma matéria em parceria com o SEBRAE e aqui a gente teve boa aprovação dos nossos consumidores, os principais públicos-alvos. Então, a gente aguarda mais ainda o andamento de cada um desses editais e o andamento de conclusão do projeto de doutorado para, assim, apresentar mais ainda o sucesso desse empreendimento. Bom, agradeço primeiramente a Deus e ao meu orientador e todas as pessoas que participaram de forma direta ou indireta desse trabalho. Também agradeço a todos os nossos instituições parceiras. Esse é o nosso contato e meu muito obrigada. Olá, saudações a todos. Meu nome é Denilson Clarim e vou apresentar o trabalho Micro-organismos utilizados pelas companhias produtoras de polihidroxalcanoato. Esse trabalho tem a supervisão da pesquisadora Laura Michele Roulon. O que são polihidroxalcanoatos? Polihidroxalcanoatos, também conhecido como bioplástico, ele faz parte dessa classe denominada bioplástico devido à sua biodegradabilidade. Então, são os polímeros, né? Polímeros microbianos, que têm tido um grande interesse recentemente pela a sua caracterização de biodegradação, por ser produzido por substratos renováveis, né? Que está dentro dessa questão da economia circular. E, quimicamente, eles são poliéster, na verdade. Poliéster de hidroxiácidos. Eles podem ter cadeias, podem ser homopolímero, podem ter grupos funcionais, né, no radical, e pode ter uma variação no tamanho dessa cadeia, que os classifica como, se essa cadeia, esse conjunto, né, essa unidade tiver de 2 a 5 carbonos, né, os monômeros, as suas unidades são chamados PHA
é uma abreviatura de polihidroxicanoato, de cadeia simples. Se tiver entre 6 e 14, eles são chamados de pHa de cadeia média. Acima de 14, 15, em diante, eles são chamados de pHa de cadeias longas. Aqui é um exemplo, né, da estrutura da bactéria com os grânulos. Eles são grânulos hidrofóbicos, que são produzidos por uma infinidade de bactérias e são armazenados para servir de reserva energética e fonte de carbono no interior da célula. Então, até o momento já foram descritos aproximadamente 300 bactérias produtoras de pHa, com variações do rendimento, tá? Essas bactérias podem ser tanto gram positiva como gram negativa, né? Aqui nas gram positivas se destaca, por exemplo, o bacilo megaterico, que utiliza uma gama de substrato para a produção do pHa. E nas bactérias gram negativa se destaca a Cupriavis necato, anteriormente chamada Houston eutropha. Ele é uma das bactérias mais estudadas pela sua fisiologia e bioquímica conhecida. E também devido à sua acumulação. Ela chega a acumular cerca de 80% do seu peso celular seco, de pHa. Aqui são algumas rotas, as rotas principais desse substrato, dependendo da bactéria e do substrato utilizado, né? Da produção do pHa. Então, a rota 1, que é a principal, a rota metabólica, que utiliza açúcar. A rota 2, que utiliza ácidos graxos da beta-oxidação. E a rota 3, que utiliza ácidos graxos da síntese. Por exemplo, nessas aqui, as pseudomonas são muito utilizadas nessas rotas, principalmente para a utilização de substratos como óleos vegetais de cozinha, enfim. Então, na rota 1, ela é mais comum para os açúcares. Aqui entra, por exemplo, o caso do Cupriavis necato, essa bactéria mais produtora. Então, existe uma enzima, né? Inicialmente, os grupos de acetil-CoA são convertidos em acetoacetil, e aí formam um intermediário, que é o 3-hidroxibutiril, que é um precursor para vários pHa diferentes, de cadeia média, simples e longa. Bom, apesar dessa quantidade de bactérias, esse número grande de 300 bactérias ser descrita como produtoras, apenas algumas delas são utilizadas pela indústria, principalmente devido à sua alta conversão celular em polímeros, né? Então, hoje em dia, o que se tem feito é manipulações genéticas para desviar aquelas rotas que a gente viu anteriormente, né? E enriquecer, por exemplo, tem a rota metabólica do ciclo do ácido cítrico, da glicose, e desviar parte dessa rota, metabolismo primário, para a produção de pHa. Então, hoje, além disso, os ensaios tanto em shake laboratorial, como em frascos, como em bioreator, com as condições melhoradas, para passar isso para a indústria, em teste piloto, e também processos de isolamento também tem sido estudado, que é a separação, para poder utilizar na aplicação, de modo geral, desses plásticos degradáveis. Então, com base nessa gama essa ascensão desses bioplásticos, o objetivo desse trabalho foi relatar as principais cepas bacterianas utilizadas pelas companhias produtoras de pH. Então, é um estudo simples, né? Uma revisão de literatura, uma abordagem qualitativa, de natureza básica, que consta de um levantamento bibliográfico nas principais plataformas disponíveis, na área médica, principalmente. Então, a gente utilizou termos como polihidroxicanoato, traduzido no inglês, pHa e revisão, né, no intervalo de 2020 a 2022, porque essa literatura tem sido mais acentuada recentemente. Então, como resultado, a gente mostra aqui algumas companhias tradicionais, aqui no canto as logomarcas dessas companhias produtoras de polihidroxicanoato, né? Nessa faixa aqui nós temos algumas chinesas, algumas americanas, que são as mais comuns. E dentre as bactérias, a gente percebeu o seguinte: um grande número na China se utiliza muito bactérias do grupo das alomonas. O que justifica isso? As alomonas hoje elas têm uma vantagem
apesar do seu rendimento ainda não ser equiparado à Beavis Necato, ela tem a vantagem da sua esterilização ser um processo mais simples, não exigir tanta questão, tanto mão de obra, vamos dizer assim, na questão do controle, sua estabilidade. E dependendo da cepa, esses produtos variam na concentração em toneladas por ano, por exemplo, de 1.000 a 10.000 toneladas. Hoje em dia também existe essa questão aqui da nova no ramo da biotecnologia, que é a manipulação para melhorar esse produto. Por isso que a gente observa um aumento crescente devido a essas novas tecnologias, biotecnologia, que é a manipulação genética e o desvio das rotas sintéticas para acumulação de pH. Nos Estados Unidos, principalmente, se utiliza muito a copiável dos mercados, que é o nome anterior chamada Ralstonia eutrófica, né? A sua média também é boa, como, por exemplo, aqui essa empresa aqui, que é a Dime, Danone, científico, eles estão produzindo de até 10.000 toneladas por ano desses PHA, ok? Mas a China também utiliza a Ralston, algumas empresas da China, por exemplo, a Tian, não está aqui a marca dela, mas ela também utiliza a Ralston, o Cupriavis Necato, devido à sua alta acumulação interna. Bom, como a gente pode ver aqui, existe nessa linha dentro da biotecnologia a utilização de E. coli. Por quê? Esse é um organismo bem conhecido, né? A sua genética ela é bem conhecida, bem estabelecida. E qual é a vantagem dela? Ele se utiliza E. coli, mas dentro daquela biotecnologia, que é a manipulação de genes, ou seja, a clonagem de genes e expressão dentro da E. coli. Porque a estrutura da E. coli ela tem a capacidade de acumular mais pHA. Então, é uma alternativa dentro dessa nova pesquisa, a utilização de E. coli recombinante com genes de outra bactéria produtora. É uma área em desenvolvimento. No Japão, por exemplo, ela também é utilizada, né? Não só para a produção de PHA, mas com outros copolímeros, como pode observar aqui, né? Esses aqui são polidroxilcanoato com polidroxibutirato, ou seja, um copolímero. É uma cadeia conjugada. No Brasil também, nós temos a Biociclo, né? A empresa que produz. Hoje ela utiliza Bacillus subtilis, mas ela utiliza também Cupriavis necato e outra bactéria que digere bagaço de cana. É uma pesquisa que está... eles utilizaram essa bactéria, se não me engano, até 2005. Bom, aqui só destacando a Ralston eutrófica, que é o Cupriavis necato, porque ela tem sido muito utilizada nessas companhias em vários países, porque ela produz tanto PHA de cadeia simples, como cadeia média, e outros PHA como um copolímero, um complexo maior. E ela utiliza uma faixa de substrato interessante, como a rota da glicose, que a gente viu anteriormente, e também a rota dos ácidos graxos. Isso aí vai depender também da manipulação, né? Com a proporção aqui, como eu falei anteriormente, de 80% do peso seco celular. Por que o interesse nesses bioplásticos? Hoje em dia eles têm aplicações variadas, como nos setores industriais, como obtenção de sacola de plástico, copos, na agricultura, por exemplo, proteções de solo para frutos sensíveis, na saúde, suturas, né, tecido, enfim, aplicações em regeneração de tecido. E no meio farmacêutico, principalmente no conceito que chama de drug deliveries, que é a liberação controlada de fármacos, como nanopartícula e micropartícula, filmes, scaffold, né, e outros. Então, com base nisso, algumas considerações finais aqui é que, embora haja interesse crescente por produção do PHA, e seu custo de produção ainda seja alto, as companhias têm tido interesse também na busca por micro-organismos mais robustos, né? E isso ainda é um caminho que está em alta com essas, como eu falei anteriormente, na parte da biotecnologia de manipulação genética, que é para aumentar essas taxas anuais desses bioplásticos. Gostaria de agradecer ao evento, ao CETEM e ao CNPq pela concessão da bolsa. Saudações a todos, meu nome é Edmilson Clarindo e vou apresentar o trabalho intitulado Produção em Têndrio de Polidroxilcanoato e levando por fermentação microbiana. Esse trabalho é supervisionado pela pesquisadora Laura Michele Rolon.
Bom, atualmente é um interesse crescente em substituir pelo menos 85% dos plásticos de petróleo por bioplástico. Esses bioplásticos, ou plásticos microbianos, eles têm como característica a sua biodegradabilidade, ou seja, são degradados em menos tempo no meio ambiente. Recentemente, foi mostrado na pesquisa que do lixo marinho brasileiro, 48,5% são plásticos petroquímicos. Então, essa é uma das grandes preocupações em eliminar os plásticos à base de petróleo, plásticos sintéticos convencionais, por bioplástico. Dentre os plásticos que são considerados, classificados como bioplásticos, os polihidroxialcanoatos têm sido de grande interesse na pesquisa, só que eles ainda são pouco produzidos, né? Por exemplo, não chegam a 3% em relação aos outros plásticos naturais, e principalmente aos de petróleo. Comparado, por exemplo, com os plásticos à base de petróleo, seu custo ainda é 3 vezes maior em relação a esses plásticos. Por isso que existem alguns desafios para a produção desses bioplásticos, né? Os PHA. E eles são desde questões econômicas, como a busca por novos substratos de baixo custo, barato, né? A expansão desses bioplásticos, a alta produção, né? Uma produção em escala industrial. Dentro do contexto biológico, a busca por micro-organismos robustos, né? Altos produtores, que tenham uma alta acumulação, né? No interior das células, porque os PHA eles são produzidos intracelularmente, né? Na forma de grãos, e também que seja produzida uma grande quantidade de biomassa, já que eles são produzidos intracelular, então eles dependem da produção da biomassa. E fatores tecnológicos, como processo de fermentação, para melhorar essa quantidade. Processos downstream, que nada mais é o isolamento, porque hoje em dia se gasta muito solvente, principalmente solvente clorado, como cloroformo, para a extração desses polímeros no meio intracelular, né? E a questão dessas extrações não interferir nas propriedades, porque alguns métodos usam digestão química para eliminar a membrana da célula, e aí interfere principalmente no peso molecular e, consequentemente, na característica desses pHa em sua aplicação. Então, com base nesses custos ainda elevados, uma forma de baratear, vamos dizer assim, otimizar os custos de produção, é a produção sequencial do PHA com outro polímero, 2 ou mais polímeros, como já tem descrito na literatura hoje em dia. Então, esse aqui é um esquema que foi utilizado por X, 2010, para a produção sequencial de levana, né, com etanol. Então, a partir da produção do caldo de levana, ele é centrifugado, e várias separações desse caldo por membranas de diálise é obtido várias concentrações de levana com diferentes pesos moleculares, por exemplo, né, o intervalo de peso, 2 tipos de levana, e ainda o resíduo, né, dessa filtração, a segunda parte do filtrado, pode ser utilizado para a produção de bioetanol. Então, com base nesse trabalho, o objetivo desse estudo nosso foi produzir polihidroxialcanoato e levando a partir de resíduos agroindustriais, né, pela fermentação sequencial. Então, está aqui a metodologia utilizada. A gente utiliza uma cepa que é altamente produtora de PHA, que é a Cupriavis necata, e para a produção de levana a gente utilizou o Bacillus subtilis Takahashi. Então, para a produção do polihidroxialcanoato, a partir do Cupriavis necata, ele tem 2 fases, que é a fase de crescimento e a fase de acumulação do PHA. Na fase de crescimento, a gente utilizou a fonte com melaço, né? Tanto o melaço hidrolisado e o melaço não hidrolisado, fazendo um comparativo. Então, a partir do momento que a gente fez em 48 horas de fermentação, foi feita a centrifugação, o sobrenadante foi utilizado pelo Bacillus subtilis natus, né, que produziu biomassa, e desse sobrenadante, o resíduo de melaço, a gente utilizou, precipitou o caldo com álcool 70, né? Que é a proporção, quando ele chega a 70% do caldo, ele precipita levana, com etanol gelado. E a biomassa dessa sequência foi utilizada para a acumulação do PHA
agora com o segundo substrato, que foi o glicerol. A gente comparou o glicerol puro, né, padrão, e o glicerol bruto. E aí, o sobrenadante foi eliminado e a biomassa já foi tratada com cloroformo para extração do pH. Bom, como resultado, a gente partiu tanto de uma média padrão de biomassa de 2,5 gramas e comparado as combinações de substrato com o melaço hidrolisado com glicerol puro e o melaço hidrolisado com glicerol bruto, a gente obteve uma faixa de 2,5, 2,4 em média de biomassa. Só que o rendimento do pH para a combinação do melaço hidrolisado com melaço puro, ele produziu 15 miligramas apenas de pH. Aqui tem um erro aqui, são 28,4. No melaço hidrolisado com o glicerol bruto, né, houve uma produção maior de 28,4 miligramas de pH. Então, a combinação do melaço hidrolisado com o glicerol bruto, né, ela melhorou o rendimento da produção do pH. Lógico que a gente não utilizou mais o pH, o melaço não hidrolisado por uma questão de processo inicial. Já foi descartado inicialmente. Aqui são as curvas de crescimento do pH, né? Aqui inicialmente até 48 horas, até aqui mais ou menos 72 horas, a gente utilizou a fase de crescimento com o melaço hidrolisado, e nessa sequência aqui, a segunda fase de acumulação com o glicerol. Então, no gráfico em cinza, claro, aqui a gente tem um crescimento maior com o melaço hidrolisado, né? Não houve muita diferença nesse início, mas na fase de acumulação com o glicerol bruto, esse crescimento essa biomassa foi mais acentuada. Isso reflete também aqui no gráfico de barra, onde a gente tem a comparação inicial do crescimento com o melaço hidrolisado com o glicerol bruto, né? E aqui o melaço hidrolisado com o glicerol puro, aliás, perdão, e aqui com o glicerol bruto. A gente tem aí tanto a massa úmida, né, foi maior, como a massa seca também foi levemente superior. Então, os rendimentos foram obtidos nessa fase com uma redução de sais de 10%. Geralmente, isso é uma forma de dar um estresse no micro-organismo para que ele produza o produto desejado, na fase de acumulação. Com relação à levana, nós temos aqui a levana obtida, né? Foi precipitada em etanol, em etanol gelado, né? E caracterizada por CCD. Aqui é a levana pura, aqui é a sacarose, glicose e frutose. Aqui é a levana pura e levana hidrolisada, né? Vários pesos moleculares, levanas de vários pesos moleculares aqui. Quando ela foi hidrolisada, ela gera apenas sacarose pela hidrolisase. Então, aqui é a levana e aqui é o produto final da hidrólise, que é sacarose, como referência na cromatografia. Bom, nessa figura aqui a gente tem o gráfico da produção de levana, tanto com glicerol, tanto com o melaço hidrolisado, como o melaço não hidrolisado. Não tem muita diferença, porque a bactéria Bacillus subtilis, ela tem uma enzima chamada levana sacarase que degrada a sacarose. Se tem glicose no meio, ela utiliza no metabolismo, porque quando o melaço é hidrolisado, ele é enriquecido em glicose. Mas, se tem sacarose, essa enzima levana sacarase, ela hidrolisa utilizando a glicose para o metabolismo e a frutose para a polimerização da levana. Aqui são diferentes levanas com diferentes pesos moleculares que foram obtidas por proporções diferentes do volume de álcool. Esse trabalho a gente não caracterizou porque existe um custo, com cromatografia por permeação em gel, que é caro, mas esse trabalho de Calazans, de 2000, ela utilizou essa forma de precipitação por diferentes volumes, proporções de volume de álcool, com caldo de levana, e obteve levana de vários pesos moleculares, que foi caracterizado por viscosidade e testado com tumores sarconoma 180 e carcinoma de Ehrlich, e mostrou que o peso molecular tem interferência na atividade microbiológica, na atividade tumoral. Então, aqui foi obtido levanas com diferentes pesos moleculares que falta caracterizar ainda. Então, com base nesse trabalho, a combinação de substratos melaço hidrolisado com glicerol bruto aumentou em 2 vezes o rendimento do pH. E ainda nesse contexto, a obtenção de levana como segundo bioproduto
pode ser uma alternativa para otimizar os custos de produção de PHA, uma vez que ainda esses custos de PHA são altos, principalmente devido à questão de substrato, que representa 50% da fonte. Então, segundo o polímero, dentro desse contexto da economia circular, poderia ser benéfico para otimizar esses custos de produção ou agregar valor na produção final. Então, agora, gostaria de agradecer ao evento, né, ao CETEM, nós desenvolvemos pesquisa de trabalho com PHA, né, poliinsacanoato, e ao CNPq, né, pela concessão da Bolsa de Trabalho. Obrigado. Olá, eu sou Matheus Felipeto e, orientado pelo professor Dr. Felipe Figueira, vou estar apresentando um trabalho Estudo dos parâmetros de hidrólise do resíduo do algodão. Eu vou iniciar falando sobre sustentabilidade ambiental e resíduos agroindustriais, um pouco sobre material lignocelulósico e complexo celulolítico, falar também sobre o algodão e seus subprodutos, apresentar os objetivos desse trabalho, a metodologia para análise físico-química do substrato e para o estudo dos parâmetros de hidrólise, apresentar os resultados e finalizar com conclusão. A dependência do uso de combustíveis de origem fóssil para a indústria energética tem provocado diversos problemas ambientais. A substituição por combustíveis alternativos vem sendo fomentada para diminuir esses impactos. São diversos motivos que fomentam isso. Entre eles, a gente pode considerar a diminuição da dependência externa de petróleo, a diminuição também das emissões veiculares e também o controle dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Esses combustíveis alternativos, eles são obtidos por fontes renováveis de origem vegetal, como, por exemplo, cana-de-açúcar, beterraba, milho e outros. O bioetanol, que é o caso mais famoso, por exemplo, ele é produzido através dessas matérias-primas. Porém, esse tipo de tecnologia implica em uma disputa comercial com a indústria de alimentos. E por causa disso a gente tem uma demanda, um aumento do preço dessa matéria-prima. Então, outras tecnologias têm sido desenvolvidas para reaproveitar os resíduos, por exemplo, seriam os agroindustriais. O mercado de resíduos ou subprodutos é amplo e apenas em 2015 uma quantidade de 202,18 milhões de toneladas foram gerados. Eles são provenientes de diversas indústrias, como a agroindústria, a pecuária, a silvicultura, indústrias de beneficiamento de alimentos e bebidas. E como é que ocorreria essa conversão do nosso resíduo para o nosso biocombustível? Os resíduos são, sua maioria, de origem vegetal. Toda a matéria vegetal é constituída de parede celular. Na constituição da parede celular, nós temos o material lignocelulósico. O material lignocelulósico ele contém hemicelulose, lignina e celulose. A celulose, no caso, é o nosso principal interesse. Ela contém unidades repetitivas de celubiose, que na verdade são duas glicoses. Então, na prática, o que iria acontecer seria a conversão da celulose para os nossos açúcares fermentescíveis. Isso pode ocorrer de uma forma química, mas também biológica. Para a biológica, nós temos a ação de enzimas celulares, ou também complexo celulolítico. O complexo celulolítico ele é constituído por 3 enzimas. As endoglucanases, que atuam nas pontas desse nosso polímero, a celubiohidrolase, que atua no centro, no interior, e a nossa beta-glicosidase, que vai clivar a nossa celubiose na nossa glicose. Algumas tecnologias, como por exemplo o uso de bagaço de cana, já estão sendo desenvolvidas. Para a região da Bahia, é interessante o uso do algodão. O Brasil ele foi o 4º maior produtor de algodão na safra de 2020 para 2021, produzindo 2.738.000 toneladas. A Bahia ela teve uma contribuição importante
nisso, produzindo 507 mil toneladas. O algodão ele tem diversos subprodutos, não apenas a fibra, como também o linter, a amêndoa e a casca como produto secundário, o óleo bruto, a torta e o farelo como produto terciário, o óleo refinado, a borra e a farinha desengordurada como produto quarteário. Então, o nosso objetivo foi estudar a hidrólise da fibra de algodão para a obtenção de açúcares fermentescíveis. O objetivo específico seria selecionar o micro-organismo e substrato ideal para que essa hidrólise ocorra e avaliar a influência dos parâmetros de hidrólise para a produção de açúcares. Nós iniciamos o nosso trabalho através da caracterização físico-química do substrato. Para isso, nós fizemos a determinação do teor de cinzas, do teor de umidades, de extrativo, lignina, holocelulose, celulose e hemicelulose. Após isso, nós partimos para o estudo dos parâmetros de hidrólise. Entretanto, anterior a essa etapa, era necessário obter o caldo enzimático. Para isso, nós realizamos uma fermentação em estado sólido. O nosso substrato foi o farelo de trigo, como nós só tínhamos intuito em obter as enzimas. O nosso inóculo teve uma concentração inicial de 10 elevado à sétima esporos por grama. A umidade foi de 80%, a temperatura foi de 30 graus Celsius e o tempo foi de 8 dias até o alcance da fase reprodutiva. Após a fermentação em estado sólido, nós estabilizávamos a enzima com um tampão citrato de sódio com uma concentração de 0,05 milimolar na faixa de pH adequado. Fazíamos uma centrifugação a 4.000 RPM por 20 minutos e em seguida realizávamos uma filtração a vácuo. Esse caldo ele era armazenado a menos 18 graus até o dia da nossa análise. Essa análise era, na verdade, a determinação da atividade da FPase. Nós variamos isso para os dois casos que nós estamos estudando. Ela acontecia de acordo com a metodologia adaptada de Gose, onde 1 ml de extrato era colocado com 2 ml de tampão, a banho-maria por 50 graus Celsius em 60 minutos, com uma tira de papel filtro de 50 ml. Nós também realizamos isso com o substrato. Após isso, nós realizávamos a determinação de açúcares redutores. O primeiro caso que nós tivemos, então, foi a análise de variância, onde nós mensuramos a atividade de FPase, só que ao invés de papel filtro nós utilizávamos o substrato. Esse substrato era a fibrilha de algodão tratado com NaOH 3% ou não tratado, e os micro-organismos utilizados nesse estudo foram o Trichoderma rasianium, o Penicillium jantinellum, cedidos pela Fundação Oswaldo Cruz, e um fungo selvagem denominado B12, cedido pelo Laboratório 3 da UFOB. Selecionado então o nosso micro-organismo e o nosso substrato, nós partimos então para o delineamento fatorial 3 elevado à terceira, sem ponto central, para verificar a influência dos parâmetros de tempo, pH e temperatura. Essa análise ela foi realizada no software Estatística 10. Os primeiros resultados que nós obtivemos então foram a análise físico-química do substrato, o teor de celulose, hemicelulose e lignina foi de 68,1%, 3,2% e 6,5%. A holocelulose ela representa a soma da celulose e da hemicelulose, por isso esse gráfico tem mais do que 100%. Comparando com outros autores, nós observamos que esses teores eles não foram muito diferentes do que foi do resultado da bibliografia. Os primeiros resultados que nós tivemos, então, foram a análise ANOVA, conforme o gráfico do lado, para o intervalo de confiança de 95%, que foi o intervalo utilizado nos dois estudos. O tratamento com NaOH não influenciou na hidrólise da fibrilha indiferente do micro-organismo utilizado. E as maiores atividades detectadas foram entre os fungos Trichoderma rasianium e B12. No gráfico do lado nós podemos observar essas interações.
A sigla C/T indica a presença do tratamento da fibrícula. O segundo resultado que nós tivemos foi o delineamento fermental, a partir do que foi selecionado anteriormente. Então, as faixas estudadas foram 3,5 a 4,5 de pH, em uma temperatura de 35 graus Celsius a 40 graus Celsius e tempo de 6 a 24 horas. Os parâmetros de maior influência foram pH e temperatura, de forma a interação entre eles, e o tempo de forma isolada. Essas interações elas são apenas para o modelo linear. Nós desconsideramos o modelo quadrático, uma vez que o modelo quadrático ele obteve um ajuste de 0,77, enquanto o linear foi de 0,88. Conclusão. O micro-organismo e os substratos selecionados para o delineamento fatorial foram o Trichoderma rasianeo e a fibrilha de algodão não tratada. O substrato ele foi escolhido visando a diminuição de processos para a hidrólise, uma vez que não houve diferença significativa entre eles. A temperatura, conforme a gente observou, ela influenciou negativamente na hidrólise, possivelmente porque o tempo utilizado ele foi maior nesse processo, o que causou a diminuição da atividade enzimática pela desnaturação proteica das enzimas. A hidrólise ocorreu de forma máxima nos parâmetros de tempo e pH estabelecidos, porém ainda são necessários maiores ajustes para a temperatura. Essas são as minhas referências, os dados que eu removi sobre o algodão da Conab e da Abrapa e algumas referências utilizadas no trabalho. Agradecimentos ao FOB por ter cedido espaço, ao CNPq pela bolsa e à Fiocruz por ter cedido os fundos. Obrigado.